uma olhada no que falou o relator geral do orçamento? Olha só, ele espera que seja votada ainda essa semana, na quarta-feira, na Câmara. O ideal é que a PEC fosse votada até quarta-feira e que a gente pudesse votar o relatório na quinta-feira, pelo menos na CMO. Se desse tempo, poderia votar à tarde no Congresso Nacional e se não der, a gente votaria na outra semana. Senador, o senhor acha que já está bem amarrado para não ter mudança e voltar para o Senado? Existe esse risco? O risco sempre existe, porque a Câmara é autônoma. Agora, nós acreditamos que a Câmara vai estar com o mesmo espírito que teve o Senado, no compromisso com o país. Essa PEC é imprescindível para o país continuar funcionando. Sendo a PEC diz que as comissões também poderão indicar emendas a esse orçamento que foi liberado. As comissões já indicaram, o senhor presidente? Já indicaram, acatei algumas emendas de comissão. Quais pastas, você pode dizer? Principalmente no Ministério do Desenvolvimento Regional. Gente, nós vamos agora entender um pouco para onde vão os recursos que essa PEC vai abrir espaço no orçamento para que o novo governo possa gastar. Você vai ver aqui que o Ministério da Cidadania vai receber 75 bilhões de reais. Que dinheiro é esse, Daniela? É o dinheiro para o Bolsa Família. Tá? O Ministério da Cidadania recebe aqui 75 bilhões de reais. Dinheiro para a saúde, farmácia popular, dinheiro para a saúde, para compra e preparo de medicação, de vacina também, para o ano que vem, 22,7 bilhões. Para a educação, as universidades sofreram um apagão nesse final do ano, porque o governo Bolsonaro não tinha espaço fiscal para fazer os pagamentos já devidos, então mesmo contratos fechados foram descumpridos. Agora a situação está voltando para a normalidade porque conseguiu autorização para abrir um crédito extraordinário. Aqui, 11,2 bilhões. No desenvolvimento regional, 9 bilhões e meio. Isso aqui é um pouco para ter espaço para investimento. E o salário mínimo, para poder botar o salário mínimo de pé com reajuste real, ou seja, acima da inflação, 6 bilhões e 800 milhões de reais. Vamos dar uma olhada numa segunda tela que a gente tem, que aí sim fica claro para vocês os programas prioritários. Como eu disse, o Bolsa Família, dos 75 bilhões do Ministério da Cidadania, 70 são para o Bolsa Família. Fundo de Arrendamento Residencial, esse é o nome técnico para falar do Minha Casa, Minha Vida. Lula colocou lá quase 9 bilhões e meio, quase 10 bilhões de reais para poder fazer o programa voltar a andar. Procedimentos de saúde, porque vão fazer um mutirão para zerar a fila de exames e tratamentos de média e alta complexidade. Para isso precisava de 7 bilhões e meio. Houve um represamento durante a pandemia e é essa fila que estão tentando vencer. Pagamento do salário mínimo a gente já tinha declarado, quase 7 bilhões. E a reserva de contingência fiscal, 3 bilhões de reais. A gente vai seguir aqui com mais informações para vocês. Tem uma segunda tela? Ah, ela tem uma terceira tela. É que é uma segunda tela sobre os programas, Igor. E tá vendo aqui, ó, tá aqui falando, não, aquela. Ó, apoio ao desenvolvimento da educação básica, ou seja, recompondo ali o orçamento da educação. Bolsa de estudo, que o governo Bolsonaro quase não paga, tem estudante passando fome nessa reta final de ano. Como eu disse, houve um apagão na verba para manter a máquina das universidades funcionando. Cultura, dinheiro, fomento à pesquisa também, isso aqui é bolsas, e o Farmácia Popular fica com 1,8 bilhão de reais. A gente vai voltar com todo mundo aqui, com o bastidor, com o Yuri Pita e com a Larissa Rodrigues, e se o Fernando Nakagawa puder também, eu agradeceria, né? Eu agradeceria. Olha, o que aconteceu foi que aqui ele pode. É que a gente tem que pedir para o Nakagawa em 3 vias, Meu entendeu? Deus do céu, não Né? é. Porque não ele é é muito importante, muito chique, rei do Tem que carisma. pagar o sinal adiantado. Exatamente. Caramba. Não, e assim... Eu vou me explicar, Fala, explicar. meu. É porque é o seguinte, geralmente eu preparo o CNN Mercado
no finalzinho do Visão, na última hora do Visão. Só que hoje, o CNN Mercado foi no meio 360. Então eu fiquei meio alucinado ali, escrevendo o texto aqui, apurando não sei o quê. Então este foi a treta de hoje. Esta foi a treta, eu peço desculpas. Eu não sei se eu vou aceitar, eu vou pensar. O problema de brigar com o Naka é que ele tem os Nakamons dele espalhados nas redes sociais, todos bots. Apaixonados, entendeu? Elon Musk vai matar todos os bots. Não, ele aí. tá dizendo... Ai, gente, pelo amor de Deus, eu já tô achando esse cara muito louco, viu? Muito louco. Mas, enfim, agora vai botar 4.000 toques no Twitter. Você que é cheio dos haters, tipo eu, você que lute, entendeu? Porque 4.000 caracteres pra xingar, mano. Em 300 já era brabo. Imagina agora com 4.000 caracteres pra xingar. Socorro. Nakagawa, é o seguinte, a gente tá vendo aí a repartição desse dinheiro, o mercado segue fazendo muitas críticas. Do jeito Meirelles de ser, ele externou ali de maneira muito clara que acha que a PEC tá muito grande e que amplia o risco fiscal no Brasil. O fato é que, né, sem ela, não dá para pagar a Bolsa Família de R$600. O Farmácia Popular vai continuar capenga, tem muito lugar que está faltando medicamento. Enfim, é uma coisa de escolher o remédio mais amargo e aparentemente é isso. Já eu trago o bastidor sobre o ânimo de Arthur Lira, porque no fim de semana o noticiário falou, nossa, ele engatou. Aí hoje ele já puxou o freio de novo, eu conto por quê já. Vai, Naka. O mundo econômico reclama não da necessidade, da urgência desses programas, dessas ações que você acabou de mostrar, Dani. Todas são frentes importantes e que merecem recursos públicos. Sobre isso, não há muito questionamento no mundo econômico. O problema tem sido a contrapartida. O governo tentou cortar gastos de algum lugar? Tentou cortar gastos, por exemplo, das emendas de relator, o famoso orçamento secreto? Não. Tentou cortar gastos ou verbas destinadas às Forças Armadas? Não. Então, esta é o que motiva a crítica. Não é o destinar R$2 bilhões para o Farmácia Popular. Não. É gastar mais sem ter nenhum tipo de esforço em tentar reduzir gastos ou alocar os recursos de maneira melhor, mais eficiente. Então há essa balança de tentar equilibrar os dois movimentos. E neste caso, a gente só tem falado de gasto, não tem falado de corte. Agora, um outro aspecto interessante é que no fim de semana cresceu muito a discussão entre a equipe econômica do atual governo e a equipe econômica do novo governo. A gente teve uma nota divulgada pelo Ministério da Economia durante o fim de semana, rebatendo as acusações feitas ainda na sexta-feira, lá na apresentação dos novos ministros, sobre a situação do orçamento. E aí, no fim de semana, falando sobre isso com algumas pessoas, uma frase me chamou a atenção. Ok, o governo atual está entregando superávit primário e vai entregar o primeiro superávit primário em anos. É um ótimo resultado, mas ele está dando calote, por exemplo, em bolsistas da CAPES. Então, será que realmente é um resultado positivo? Só o resultado do Excel ali é o que vale ou a alocação de recursos não está sendo feita talvez da melhor maneira? Essa é uma discussão que precisa ser feita. A maneira com que se gasta o dinheiro público não é só mais, menos resultado. É o jeito que se gasta. Gente, tem informação chegando sobre o destino de Luiz Inácio Lula da Silva. Está na casa, segundo informou o Pedro Teixeira, na casa de um jurista, de um advogado, um criminalista muito conhecido e que circula bastante em Brasília. Já a gente traz detalhes da informação do Pedro Teixeira. Antes eu queria jogar a bola para a Larissa fazer o gol, porque é o seguinte, né? Muita gente pensando, viu no final de semana uma movimentação forte. O Haddad falou com o Lira, o Lula falou com o Lira, o Alckmin falou com o Lira, e aí parecia que a coisa ia. Aí eu fui perguntar para um deputado que está muito perto ali e falei, estão dizendo que a coisa vai. Aí ele falou, olha, hoje o Lira botou o pé no freio de novo. Por quê? Porque ele quer garantir que vai ter execução de alguma parcela, ao menos, das emendas de relator ainda no final deste ano. É por isso que Lira bota o pé no freio, mas a ideia é, vendendo dificuldade para colher um pouco de facilidade lá na frente, como sempre opera a política em Brasília, a ideia é mesmo manter alguma coisa ainda para essa semana, porque sabe que se ficar para a semana que vem, cenário muito difícil para o próprio Congresso, porque tem ainda de votar o orçamento, né? E uma coisa tá meio que atrelada à outra. Deixa eu ouvir um pouco a Lari sobre esse assunto.
sobre aí o plano de Lira, né? Dani, o que eu ouvi? Realmente Lira se mostrou disposto para todo mundo do PT que procurou, não, a gente vai votar e tudo. Chegou a pautar, estava hoje, se quisesse ter votado hoje, já estava na pauta das votações do dia. Mas é assim, sai na pauta. Saiu a PEC na pauta dessa segunda-feira. Primeiro que deve ter durado 15 minutos a sessão, né? A sessão de segunda-feira, aparece 3 deputados lá, faz um discurso e já fecham. E segundo, que apesar de estar na pauta, quem decide a ordem de votação é o presidente da Câmara. Então, assim, não adianta estar na pauta se Lira não chegar lá e falar, vamos votar mesmo, vamos votar. O que eu ouvi? Tem uma expectativa de se votar essa semana, mas quarta-feira, 2 da tarde, tem aquele julgamento, né? Que o Lira nem está muito interessado ali no STF para tratar do orçamento secreto. Então, deixaria primeiro vir o que será feito, qual será a decisão dos ministros. Perguntei, então vai na quinta? Larissa, a gente já teve sessão começando 10 da noite aqui, não tem problema não. Então, esperar algum tipo de sinalização na quarta-feira ali do STF para ver se realmente vai pisar no acelerador, porque há um entendimento que tem que votar a PEC essa semana. Deixar o orçamento para a semana que vem até que passa, porque os parlamentares sabem que precisam votar esse orçamento, senão eles não vão sair de férias. Mas se a PEC fica para a semana que vem, aí já pode desistir que não dá tempo mais. Então eu ouvi isso, de que vão aguardar um pouco ali uma sinalização por parte da votação do orçamento secreto, das emendas de relator. Quem sabe vota ainda na quarta de noite ou quem sabe fica para quinta-feira e a depender o orçamento. A votação do orçamento do ano que vem pode ficar para a próxima semana. Dani, eu queria aproveitar para falar um pouquinho sobre o que deve jogar, qual dinheiro ali desse montante que vai ser disponibilizado com essa PEC. Eu tenho acompanhado muito a questão do Ministério da Educação, desde aqueles cortes, e aí é uma previsão de mais ou menos 11 bilhões de reais para o MEC, para o Ministério da Educação. Já me disseram que caiu para 10, que essa primeira tabela saiu com 11, mas já caiu para 10, e que tem gente dentro da própria transição afirmando que seria pelo menos 13, 15 bilhões para dar uma tranquilidade de pagamento de todas essas bolsas no ano que vem. Então, mesmo com esse a mais aí disponibilizado pela PEC para o Ministério da Educação, ainda há reclamação e se acredita que o Ministério da Educação pode passar algum sufoco às universidades federais, em especial no ano que vem.